A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos prosseguir no estudo de Filipenses. Vamos ler e estudar Filipenses capítulo 3. Vamos usar a versão da Bíblia da King James atualizada, como você pode ver no topo da tela. Filipenses, fazendo um breve resumo, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para os filipenses. Os filipenses eram cidadãos da cidade de Filipos, uma cidade que existiu na antiguidade e que ainda existe em 2026 e que inclusive tem um turismo bem grande de pessoas interessadas em conhecer essa parte da história da Bíblia. A cidade de Filipos fica na Grécia e foi a primeira cidade que Paulo visitou na Europa. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Você pode ler sobre as 3 viagens missionárias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos corresponde ao 5º livro do Novo Testamento. E o nome desse livro é Atos dos Apóstolos, justamente porque retrata os atos que foram praticados pelos apóstolos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou e subiu para os céus. Em Atos dos Apóstolos, você vê as obras que foram praticadas por Pedro, por João, você vê o relato da morte de Tiago, que ocorreu dentro de uma prisão, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e você também toma conhecimento a respeito das obras que foram missionárias de Paulo, que se converteu de uma forma extraordinária, foi perseguindo os cristãos que ele se converteu. Ele era um fariseu. Fariseu eram pessoas ligadas ao judaísmo, que tinham muita informação, estudo e conhecimento a respeito do Antigo Testamento. E Paulo era um fariseu. Ele era uma pessoa que cresceu estudando dentro do templo para ser um sacerdote fariseu. Ser um fariseu significa que ele era um pastor, podemos colocar assim nos dias atuais. Era alguém que tinha estudado seminário desde a infância aos pés de um mestre chamado Gamaliel. E Gamaliel era um mestre de muito reconhecimento, de muita autoridade. E Paulo foi discípulo de Gamaliel. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, sendo, portanto, um fariseu. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a Bíblia conta que Paulo foi o líder de um movimento que apedrejou Estevão, que era um diácono convertido ao cristianismo. Paulo foi aquele que liderou esse movimento de morte para os cristãos. E no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta que ele estava com cartas, com autorização do sumo sacerdote, para ir até a Síria, na cidade de Damasco, para matar, para prender cristãos e levá-los a Jerusalém manietados, presos pelas mãos, para que eles fossem julgados e mortos. Quando ele estava no caminho e ele chegou na cidade de Damasco, ele viu uma grande luz que o deixou cego e uma voz que dizia: "Por que você me persegue?" Então ele perguntou: "Quem está falando comigo?" E o Senhor Jesus disse: "Sou eu, Jesus." E então ele perguntou: "O que eu faço?" E ele recebeu instruções para que ele ficasse em uma casa. E
Ele ficou em jejum e oração durante todo o tempo em que ele aguardava instruções dadas por Deus. Deus enviou Ananias, um homem que foi até a casa em que ele estava, que ficava numa rua chamada Direita, que orou por ele, e ele recobrou a vista, e então ele foi batizado. E desde então ele passou a estudar a respeito de Jesus, e mais tarde ele se tornou o missionário que pregou o evangelho em muitos lugares, e entre os muitos lugares ele pregou na cidade de Filipos, estando com os filipenses em duas oportunidades. Filipos foi a primeira cidade da Europa que Paulo começou a pregar a palavra de Deus. E aqui, quando ele escreveu essa carta para os filipenses, ele estava preso em Roma. Na segunda viagem missionária, ele esteve em Filipos pela primeira vez. Quando ele fez a terceira viagem, ele visitou a cidade novamente. Alguns anos depois, ele foi preso e estava aguardando julgamento. E nessa prisão, ele escreveu essa carta para que os filipenses recebessem notícias a respeito dele. Nós já fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2. No capítulo 1, Paulo fala que está orando pelos filipenses. No capítulo 1, Paulo fala que já tinha pregado o evangelho para grande parte dos soldados romanos que faziam a sua guarda. Paulo também fala que passa por um dilema. Ele, de um lado, pensa na sua morte, porque para ele seria um grande lucro, mas por outro lado, ele pensa em continuar vivo, porque vivo, apesar de estar preso, ele continuava a evangelizar pessoas e ganhar pessoas para Jesus. No capítulo 2, Paulo fala que os filipenses deveriam manter-se buscando o poder de Deus, deveriam se encorajar em amor, dizendo palavras de coragem uns aos outros, tendo o amor de Cristo, que eles deveriam permanecer em comunhão, mantendo a fraternidade, um amor fraternal, um espírito fraternal, mantendo dessa forma a união como irmãos. Ele também fala que cada um deveria considerar o seu próximo como superior a si mesmo e não pensar apenas nos seus próprios interesses, mas apenas não apenas nos seus próprios interesses, mas também nos interesses dos irmãos, nos interesses do próximo, para que pudessem manter essa fraternidade. Ele também fala que os filipenses deveriam obedecer a Deus. Ele chega a mencionar que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, não usurpou continuar sendo Deus, mas ele aceitou descer até a terra como ser humano e na forma humana ele aceitou morrer na cruz, mesmo sendo para o seu sofrimento, olhando para nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele fala a respeito do sacrifício que Jesus fez para obedecer a Deus e que os filipenses se inspirassem no próprio Jesus, obedecendo aos mandamentos do Senhor. E ele diz que eles deveriam resplandecer como a luz, mantendo-se como luz no meio das trevas. Agora no capítulo 3, agora vamos começar a fazer essa leitura. Ele fala aqui, versículo 1, concluindo, meus irmãos. Então aqui no capítulo 3, Paulo já começa a se dirigir para o encerramento das suas orientações para os filipenses. Então ele diz aqui, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, ou seja, em relação ao que eu posso falar mais para vocês, alegrai-vos no Senhor. Então aqui no capítulo 3, ele começa dizendo, se alegrem em Deus. Para mim,
não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. O que Paulo está dizendo aqui? Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. Paulo já tinha orientado as igrejas para que se mantivessem no amor, para que se mantivessem na busca do poder de Deus, para que se mantivessem na fraternidade, na comunhão e na unidade. Ele já falava para as igrejas que ele visitava que todos deveriam seguir o modelo de Jesus. E ele sempre falava que eles resplandecessem como a luz e que eles sempre buscassem a Deus. Então, aqui no capítulo 3, ele, depois de ter falado sobre encorajamento, poder, buscar o poder de Deus, considerar os outros como superiores a si mesmos, ter um amor fraternal, resplandecer como a luz, observar o exemplo de Jesus, que, sendo filho de Deus, aceitou ser humilhado e encarnar na terra como ser humano e ainda morrer humilhado numa cruz, que isso é um modelo de obediência. Ele fala tudo isso no capítulo 2. Então ele está dizendo aqui, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais alegrai-vos no Senhor, e não é incômodo escrever mais uma vez, outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Então ele está aqui, o que nós podemos tirar aqui desse versículo 1 para a nossa aplicação pessoal? Que falar a respeito da palavra de Deus, falar e lembrar a respeito do quanto Jesus foi obediente a Deus, aceitando o seu sacrifício na cruz, falar a respeito da importância de sermos humildes, de continuarmos a considerar o nosso irmão como superior a nós, para atendermos ao nosso próximo, para sermos pessoas humildes que guardam a comunhão, o amor e a unidade da igreja, é algo necessário. Nós estamos vivendo dias em que o que nós mais ouvimos falar é de pessoas que saem da igreja. Há um aumento muito grande de uma comunidade que se chama a comunidade dos desigrejados. Aqueles que dizem, eu sigo a Jesus, eu sou batizado, mas eu não faço parte de nenhuma igreja e faço questão de não estar em nenhuma igreja, porque as igrejas se tornaram nos piores lugares para você poder estar em união com Cristo. São pessoas que dizem isso, pessoas que passaram por decepção com pessoas, com pastores, com líderes, na convivência com outros irmãos e desistiram de procurar uma comunidade de fé ou uma igreja para se manterem unidos na comunhão com Jesus. Então, falar sempre a respeito desses temas de tenham amor no coração, tenham comunhão, vivam em fraternidade, considerando o próximo como superior a vocês, tenham um zelo pelo que é dos outros e não se preocupem só com os próprios interesses, porque vivendo dessa forma, como Jesus, ele não olhou pelo seu próprio interesse, ele olhou para a salvação de toda a humanidade e ele aceitou se sacrificar e oferecer a própria vida para que nós, que somos os outros, pudéssemos receber a salvação. Tem outro detalhe, que Jesus era judeu e ele sabia que com a sua morte ele alcançaria todas as outras nações, todos os outros povos para Deus. E Jesus não olhou pelo seu interesse, mas ele olhou pelo interesse de Deus e ele olhou com amor
para alcançar aos outros. Essa leitura de Filipenses, Paulo fala isso no capítulo 2, isso que nós estamos resumindo aqui, e ele entra no capítulo 3, dizendo, concluindo, meus irmãos, tudo isso que eu falei para vocês. No capítulo 1, Paulo fala, eu oro para que vocês tenham a plenitude do conhecimento de Deus, a plenitude do conhecimento de Deus, que vocês tenham todo o conhecimento de Deus e que vocês tenham entendimento para que vocês possam ser aperfeiçoados no amor de Cristo e vocês possam produzir frutos, os frutos que são para o reino de Deus. Ele fala isso no capítulo 1. Então, aqui no capítulo 3, que nós estamos lendo hoje, quando ele fala assim, concluindo, meus irmãos, tudo que eu já falei no capítulo 1, tudo que eu já falei aqui no capítulo 2, nessa carta, agora concluindo, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, sintam alegria em estarem no Senhor. O que significa alegrai-vos no Senhor? Sintam alegria de fazer as coisas que o Senhor manda que vocês façam e sintam a alegria de servirem ao Senhor. E sintam alegria mesmo diante dos desafios, das barreiras, das dificuldades. Tenham alegria em seguir ao Senhor. Muitas pessoas pregam hoje que ter alegria no Senhor significa que você vai ter bênçãos, prosperidade, saúde, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá tristeza, só haverá um caminho cheio de flores, de triunfos e de vitórias. Mas Jesus não disse isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui, a alegria dele foi de doar a vida dele, porque depois se manifestou a alegria da salvação de todos que aceitam a ele. Ele abriu uma porta, a porta do livre acesso a Deus, para todo aquele que se rende a Jesus e que aceita a sua morte na cruz como razão do perdão dos seus pecados. Então, o alegrai-vos no Senhor aqui não é um alegrai-vos no Senhor de que fiquem alegres em Deus porque tudo vai sair bem como vocês esperam para a prosperidade e sempre para a vontade de vocês. Mas o alegrai-vos no Senhor é sintam-se felizes porque vocês estão fazendo parte do reino de Deus. Vocês fazem parte desse projeto de Deus. Tanto que no capítulo 2, Paulo fala, se existe algum encorajamento de amor, ou seja, das pessoas darem coragem umas para as outras, se existe algum tipo de consolação, algum tipo de comunhão, algum tipo de fraternidade, de unidade, mantenham-se nesse pensamento, considerando uns aos outros superiores a si mesmos e zelando pelos interesses dos outros e não só pelos próprios interesses. Resplandeçam como a luz, vivam como Jesus, que foi obediente até a morte. Ele fala isso. Então alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto e para vós é uma segurança a mais. Então esse versículo 1, encerrando o comentário dele, é necessário que eu e você, que está seguindo a Jesus, falemos sobre o significado do Evangelho, derramando o poder de Deus por meio da oração uns pelos outros e lembrando que a alegria nossa é que temos a vida eterna, é que vivemos com a presença do Espírito Santo na nossa vida e que temos força e graça para
cumprir o propósito de Deus em nós. Agora o versículo 2, ele fala: tomai cuidado com os cães. Quem são os cães? Os cães são justamente os falsos pastores, aqueles que vivem em busca de riqueza, dinheiro, fama, poder, que estão muitas vezes na grande mídia. Muitas vezes você vê esses pastores que fazem muitas divulgações falando e prometendo que o Evangelho, a notícia de andar com Cristo, é apenas um mar de rosas e que as pessoas vão conseguir satisfazer as suas vontades, os seus interesses, os seus objetivos e que não falam a respeito da oração, do jejum, do sacrifício de Jesus e que o prêmio que o cristão recebe é a vida eterna em Jesus. São aqueles que usam o Evangelho como forma de prosperidade própria, que enganam pessoas para obterem riquezas pessoais. Então, Paulo fala sobre isso. Veja, ele já falava isso para os filipenses. No capítulo 1, Paulo fala que havia pessoas que pregavam o Evangelho não porque queriam ver a salvação das pessoas, mas porque queriam causar tristeza em Paulo. Eles, quando souberam que Paulo foi preso, começaram a pregar e pregavam por inveja. Paulo fala isso no capítulo 1 de Filipenses. E aqui no capítulo 3 ele fala: tomai cuidado com os cães. Tomai cuidado com os que pregam por outros interesses. É preciso avaliar a vida daqueles que são os pastores. Ver se eles estão muito interessados com riquezas, com marcas, com carros caros, com mansões, com muitas propriedades, porque tudo aquilo que uma pessoa faz mostra o caráter da pessoa. Uma pessoa que está o tempo todo ostentando e mostrando que tem um prazer muito grande com coisas luxuosas, mostra que tem o seu coração acorrentado em coisas dessa vida, que está muito preso ao mundo. Lá em 1 João, no capítulo 2, João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, e com ele todas as suas paixões, todas as suas concupiscências, ou seja, todas as coisas que atraem a cobiça, que chamam a atenção dos homens. Mas aquele que vive em Deus, esse vai permanecer para sempre. Por que João disse isso? Aquele que vive em Deus permanece para sempre, porque ele vai entrar na vida eterna. Ele vai permanecer para sempre com Deus, vai permanecer para sempre com Cristo, enquanto que todas as coisas do mundo vão passar. Então, tomai cuidado com os cães, com aqueles que usam o Evangelho para o seu próprio interesse, para satisfazerem as suas próprias vontades, usando as pessoas e a fé delas para obterem riquezas e satisfazer as suas vontades e seus interesses próprios. Cuidado com esses, prosseguindo no versículo 2, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Circuncisão, para você que está começando os estudos da Bíblia, foi um pacto que Deus fez no Antigo Testamento com Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus para que Deus formasse uma nação santa, uma nação separada, porque na época do Antigo Testamento não havia mais ninguém que tivesse um pacto com Deus. Então Deus, ele começou esse movimento até que Jesus viesse para entregar a vida e salvar a todos,
com um homem chamado Abraão. Você lê a história de Abraão no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis significa começo. Gênese significa princípio, início. Então, quando você lê o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e você lê sobre a criação, você vê as bases com as quais Deus fundou o mundo e os princípios que Deus estabeleceu para os seres humanos. É no livro de Gênesis que você aprende que Deus criou todas as coisas, que Deus formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e, portanto, todos nós temos uma parcela da glória de Deus em nós, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós carregamos em nós uma parte da glória de Deus, e lá também está escrito que Deus formou a mulher e depois ele formou o homem para ser macho e a mulher para ser fêmea. Então é nesse texto de Gênesis que você vê também que não existe fundamento para o homossexualismo, o lesbianismo, porque e também em Gênesis você vê a formação da família, um homem e uma mulher. O homem tendo a sua esposa, a mulher tendo o seu marido. Então, é no livro de Gênesis que você encontra os princípios de Deus, que o homem é homem, deve exercer a sua masculinidade, a mulher é mulher, deve exercer a sua feminilidade e que o casamento é apenas entre homem e mulher. E o casamento não tem espaço para nenhum tipo de adultério e nenhum tipo de relacionamento com mais pessoas, mas apenas entre o homem e a mulher, o marido e a sua esposa e o seu marido. Então, no livro de Gênesis, isso foi apenas um parênteses. Voltando aqui para a história da circuncisão. Você vê que as pessoas se corromperam, ocorreu o dilúvio, Gênesis capítulo 6. Depois do dilúvio, logo depois que a família de Noé saiu da arca, a humanidade começou a se corromper novamente. Então Deus, ele chama Abraão. E ele fala para Abraão: você vai ser a pessoa com quem eu vou estabelecer um pacto. E Deus estabelece um pacto com Abraão, dizendo que dos descendentes, um homem que era casado com Sara, que era uma mulher estéril, e Deus diz: eu vou fazer uma promessa, você vai ter um filho, e esse filho vai ser chamado Isaque, que significa sorriso. Eu vou dar alegria para você, e dessa descendência vai nascer aquele que vai abençoar a toda a humanidade. E quando você lê o Evangelho de Mateus, você vê na genealogia de Jesus que Jesus nasceu dessa descendência de Abraão. Da forma como Deus prometeu a Abraão, Deus fez. Mas o que importa é que Deus disse: todo o menino que nascer na sua casa será circuncidado no 8º dia. A circuncisão corresponde a um procedimento de corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino. Então, o que é circuncisão? Circuncisão é justamente esse procedimento de recortar do corte do prepúcio, da pele que cobre o órgão masculino no 8º dia. E Deus estabeleceu esse pacto com Abraão. Então aqui no versículo 2, para entendermos por que eu falei sobre essa história de Abraão, para entender, para você que está começando a estudar a Bíblia e entender o que é circuncisão. Então aqui no versículo 2, tomai cuidado com os cães, já comentamos, cuidado com esses que praticam o mal, também já comentamos, os que praticam o mal são aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja e que, agora que nós falamos sobre homossexualismo, sobre lesbianismo, sobre
que o casamento é só entre o marido e a esposa, cuidado com esses que praticam o mal, com aqueles que não seguem os princípios de Deus, que aceitam o homossexualismo, o lesbianismo. É muito difícil hoje em dia falar sobre esses assuntos, porque tem muitos pastores que já não querem mais pregar sobre isso. E eles não pregam sobre isso porque muitas vezes o homossexual, a lésbica, são pessoas que têm muitas posses e podem trazer muitos dízimos e muitas ofertas para dentro da igreja. Então, esses que são os cães, eles vão pregar, não tem problema nenhum, porque Deus, Ele ama todo mundo, Ele aceita só o teu coração, eles pregam isso. Então, cuidado com os cães. Eles pregam assim: se o casal aceita uma relação aberta, está tudo certo. Tudo isso tem trazido um evangelho nesse ano de 2026, de uns anos para cá, que vai corrompendo a pureza que cabe a um cristão. No capítulo 2, aqui de Filipenses, Paulo fala: resplandeçam como a luz. Vocês foram chamados para viver na luz e não nas trevas. Então aqui, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quando ele fala falsa circuncisão, é que havia pessoas que eram os judeus que eram circuncidados, mas que na realidade viviam totalmente fora da palavra de Deus. Então ele fala: cuidado com a falsa circuncisão. Tem pessoas que dizem: eu sou judeu, eu fui circuncidado no 8º dia conforme a tradição que Deus deu para Abraão, o nosso pai. E eles eram cheios de arrogância, de orgulho. E Paulo está dizendo: cuidado com a falsa circuncisão. Do que adianta a pessoa ser circuncidado no 8º dia, dizendo que é judeu, mas viver em práticas de imoralidade, sem amor pelo próximo, com uma avareza e uma ganância, vivendo pelo próprio interesse. Cuidado com isso. Agora no versículo, uma aplicação prática desse versículo 2, cuidado. Você pode estar em uma igreja e todas essas pessoas, na época de que Paulo escreveu para os Filipenses, isso já existia, e isso também existe nos dias de hoje. Não se decepcione com isso. Continue olhando para Cristo, porque Cristo é que nos salvou. Versículo 3. Porquanto significa porque. Então, porque nós é que somos a própria circuncisão. Então, o que é a circuncisão? É você cortar a pele, o prepúcio, aquela pele que cobre o órgão masculino. Então, Paulo, no versículo 3, quando ele diz assim: porque nós é que somos a própria circuncisão. Nós é que não estamos com uma pele que cobre o nosso caráter. Nós é que cortamos a pele que nos esconde de sermos completamente limpos para seguir a Jesus. Então nós é que somos a circuncisão, nós é que precisamos cortar a pele. Que pele? A pele do pecado. Que pele? As coisas erradas que muitas vezes cercam a nossa vida. Nós é que somos a circuncisão, nós é que cortamos o pecado para sermos completamente livres para seguir a Deus em espírito e em verdade. Nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Veja, ele fala que adoramos em espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Que andamos com o Espírito Santo. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. O que é se gloriar? É se alegrar. É dar glória a Jesus. É dizer assim: nós nos gloriamos. Nós sentimos alegria em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne.
e não depositamos a nossa confiança na nossa carne. Não depositamos a nossa confiança em que nós é que somos bons com as nossas obras, mas nós nos gloriamos, sentimos alegria porque Cristo Jesus morreu por nós, em Cristo Jesus recebemos o Espírito Santo, vivemos em espírito com Deus e nos alegrando em Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Quando ele fala aqui, não depositamos confiança alguma na carne, ele também está querendo dizer, não nos entregamos a fazer a vontade da nossa carne. Não fazemos a nossa vontade. E como no capítulo 2 ele fala assim, vejam Jesus, ele obedeceu até morrer. Ele precisava morrer para salvar a nós. Ele obedeceu e aceitou a morte, que era proposta para que ele salvasse a todos. Então, nós somos a própria circuncisão. Lendo o versículo 3 mais uma vez. Nós é que somos a própria circuncisão. Nós é que arrancamos a pele do pecado da nossa vida. Deixamos o pecado para trás. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, adoramos a Deus em espírito e que nos gloriamos em Cristo Jesus, nos sentimos alegria em Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, não confiamos em nossas paixões, não confiamos em nossas vontades, não fazemos a nossa vontade, mas nós colocamos para fora a pele do pecado. Versículo 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Aqui no versículo 4, Paulo está dizendo aqui, no versículo 2 ele falou, cuidado com a falsa circuncisão. No versículo 3, nós é que somos a circuncisão. E nós não depositamos confiança na nossa carne, nós não depositamos a nossa confiança no pecado. Agora no versículo 4, apesar de eu, Paulo, ter razões para alimentar tal convicção. Paulo está falando aqui no versículo 4 o seguinte, Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um fariseu importante. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. E Paulo era uma pessoa muito devota, antes do cristianismo. Então ele está dizendo assim, se alguém pudesse contar alguma vantagem na sua carne, eu teria muitos motivos para isso. Então vamos ler aqui os próximos versículos e vamos ver Paulo falando isso aqui. Olha só, versículo 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ele está dizendo, embora eu pudesse me misturar com aqueles que são arrogantes por causa da circuncisão. Ele está dizendo assim, embora eu possa contar alguma vantagem, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo que confiar na carne é quando a pessoa bate no peito e ela fala assim, eu tenho muitas obras que mostram que eu realmente sou de Deus. É a pessoa confiar nela própria. É a pessoa confiar na carne aqui, significa a pessoa fazer a sua vontade. De um lado significa isso. A pessoa confia na própria carne, ela fala, eu sei que o que eu estou fazendo é certo. E confiar na carne, Paulo fala aqui também, significa quando a pessoa bate no peito e é arrogante. E ela fala assim, eu tenho muitas razões para eu ser um salvo. Então Paulo fala aqui, ó, eu teria muitas vantagens para contar. Versículo 5, eu fui circuncidado no 8º dia de vida, eu sou filho da descendência de Israel, eu sou filho da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, e quanto à lei fui fariseu. Quanto à lei fui fariseu, ele está dizendo assim, quanto à lei, eu estudei a Bíblia desde menino, e eu me tornei mestre. Fariseus eram mestres. Paulo está dizendo assim, eu estudei tanto a Escritura que eu me tornei fariseu, eu me tornei um mestre.
6. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Então veja, eu era um perseguidor da igreja porque eu queria fazer tudo certo. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Paulo era completamente devoto antes dele ter o encontro que ele teve com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando ele ficou cego e Jesus disse para ele: "Você está fazendo a coisa errada." Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Então ele era completamente devoto. Paulo está dizendo assim: eu poderia confiar na minha carne. Eu poderia dizer, bater no peito: eu sou melhor que todos, eu sou salvo. Mas ele fala assim: nós não somos a circuncisão por isso. Veja o 7. Todavia, ou seja, apesar de tudo isso, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Cristo, ele é aquele que nos salva. Então ele passou a considerar tudo que ele tinha de títulos como perda. Versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por que ele compara tudo que ele tinha com Jesus? Porque todas as obras de Paulo não o levavam a Deus. Agora, quando Jesus morre, e você conhece que quando você aceita Jesus, e você recebe o Espírito Santo, e você vive uma nova vida com Jesus, você está salvo. Quando você entende isso, esse conhecimento é superior a todas as boas obras que eu e você podemos fazer. E quando Paulo entende isso, ele entende que tudo que ele tinha de credencial não valia nada. Então ele fala aqui: por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Paulo começou a considerar todos os seus títulos como esterco. Mas o esterco, que você pode pensar aí, o esterco, fazendo uma reflexão nesse texto, o esterco, ele aduba a terra. Então, tudo aquilo que ele tinha, que Paulo tinha, que ele fala, eu considero como esterco, ele estava dizendo que não tinha valor. Mas nós podemos aqui aproveitar e fazer uma meditação, aqui uma reflexão. Tudo aquilo que não presta em nós, né? Paulo aqui tinha muitas vantagens. Ele era uma pessoa que tinha estudado muito, tinha feito coisas certas. E ele está dizendo assim: isso serve como esterco agora. Mas o esterco aduba a terra. Com base em todo o conhecimento que Paulo tinha a respeito das Escrituras, todo o treinamento que ele teve para ser um fariseu, para se tornar um mestre, toda a dedicação que ele tinha, serviu para que ele fosse o mensageiro que fez as 3 grandes viagens missionárias e que ele conseguisse fazer a todo o trabalho que Deus confiou a ele. Ele escreveu cerca de 85% do Novo Testamento. Se você lê o Novo Testamento, Filipenses, Colossenses, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, todos esses livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Ele foi o maior pregador da palavra de Deus. De todos os apóstolos, ele foi o que alcançou mais territórios, que mais viajou e que mais escreveu. Então, toda a dedicação dele serviu como adubo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode pensar assim: eu fiz tantas coisas erradas e agora eu não tenho nada para oferecer a Deus. Mas o que você fez de errado pode ser como esterco, aquilo que é pecado, que fede, que cheira mal, pode ser plantado numa terra que vai trazer força para você dizer: agora eu estou em Cristo. Agora eu estou produzindo
novos frutos para Deus. Então, eu não sei o que você fez no seu passado. Estou falando isso agora para motivar aqueles que de repente tiveram uma vida errada e que estão pensando assim: Paulo fez tudo isso e eu não tenho nenhuma dessas credenciais, então eu não posso dizer nada. Então estou dizendo a você que as coisas erradas que você fez no passado podem adubar a sua terra para que você produza novos frutos. Com base nesse conhecimento daquilo que você viveu, que você sabe que foi muito errado, você pode encontrar muita força para você dizer: nunca mais eu vou fazer o que eu fazia. Eu vou seguir produzindo novos frutos e andando na luz. Porque Paulo matou Estevão e foi até Damasco para manietar, prender os cristãos, amarrar as suas mãos e levá-los para Jerusalém para que morressem. Então, Paulo ele fala: eu esqueço as coisas que eu tinha de credencial, considero como esterco, por amor a Jesus. Agora o versículo 9: eu faço isso para ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Outorgar é dar poderes. Então, essa palavra significa que eu outorgo poderes para alguém me representar num processo, em alguma coisa. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 9: eu quero ser encontrado em Jesus. Eu quero ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, não tendo essa justiça de que eu sou fariseu, que eu fiz isso e aquilo, mas sim a que é outorgada, aquela que Deus me dá poder por Deus mediante a fé. Deus nos deu um poder, Ele outorgou para nós o poder da salvação. Ele colocou um poder para mim e para você. Imagine Deus escrevendo uma carta: transfira poderes para o João, para a Maria. Você tem o poder de aceitar a Jesus e receber pela fé em Jesus um lugar aqui no céu. Eu dei esse poder para você. Deus fez isso quando entregou Jesus. Então Paulo está dizendo: eu não confio na minha justiça, nas minhas obras, mas eu confio na justiça que é outorgada por Deus, mediante a fé. Ele deu uma carta para mim, deu uma carta para você, que tem poderes. Se você exercer a fé em Jesus, você é livre para exercer esse poder. Mas se você exercer esse poder e aceitar a Jesus pela fé, você vai ter um lugar aqui no céu. Mas você que escolhe, é você que decide. Então, isso foi outorgado. Outorgar é dar poder. Quando você contrata um advogado, você escreve uma procuração. O advogado te dá uma procuração. Na procuração está escrito o seu nome, o seu CPF, está escrito que você outorga poderes para que o advogado represente o seu interesse na justiça. Da mesma forma, Deus, ele deu uma procuração, um poder para mim e para você. Declaro que o João tem poderes para exercer a fé em Jesus e acessar o céu, ter o lugar aqui. É você que exerce esse poder pela fé ou não. E Paulo está dizendo: eu acredito nessa fé. Versículo 10, para quê? Para conhecer Cristo. Eu tenho fé, eu exerço esse poder e eu conheço Cristo e conheço o poder da sua ressurreição. Foi porque Jesus morreu e ressuscitou que agora eu posso participar da salvação. Só que participar da salvação, veja aqui o versículo 10, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Assim como Jesus foi obediente a Deus e morreu para si mesmo, para ressuscitar e voltar ao céu, ele diz: eu me identifico com a morte de Cristo.
Eu deixo de viver a minha vida para viver a vida de Deus. Versículo 11, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. No versículo 11, Paulo está dizendo assim, eu não sei como que vai ser a ressurreição. Como que vai ser a ressurreição? Nós não sabemos. Na verdade, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo fala sobre a ressurreição. Ele fala que o Senhor virá nos céus e os mortos ressuscitarão primeiro e chegarão até os céus. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados e se encontrarão nas alturas e então subirão para os céus. Mas como que essa ressurreição acontece? É com um estalar de dedos? Como que isso acontece? Paulo aqui fala, eu não sei como que isso vai ser. Mas, versículo 11, eu aceito a fé em Jesus com o propósito de que, seja como for a ressurreição, nela eu esteja presente. Aqui cabe uma pergunta para quem ainda não recebeu Jesus. Você quer receber a Jesus? Como que vai ser a ressurreição? Paulo aqui fala que não sabe como é. Eu também não sei como é. Mas a Bíblia fala que ele tem o poder de ressuscitar os mortos. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele saiu da sua sepultura e ele caminhou entre os seus discípulos novamente. Então, ele tem o poder. Como que isso acontece? Isso é com Deus. Mas que a ressurreição pode acontecer, Deus já fez isso em Jesus para mostrar para mim e para você. Eu tenho o poder de ressuscitar dentre os mortos e tenho o poder de trazer para o meu reino. Jesus está no reino de Deus. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Ele está lá. Então, o que Deus prometeu, ele pode cumprir. Agora, prosseguindo aqui, nós vemos aqui um novo título, Correndo em direção ao alvo. Nos próximos versículos, Paulo vai nos falar que ele está correndo a sua vida na terra para esse alvo. Isso nos traz uma reflexão. Você está correndo para esse alvo? Ou você está gastando seus dias olhando notícias na internet do pastor A, do pastor B, do pastor C, dos escândalos que acontecem na igreja e está descuidando do seu relacionamento com Deus? Veja aqui, correndo em direção ao alvo. 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Não que eu já tenha alcançado tudo isso o quê? Tudo isso que ele falou aqui antes. Que ele já venceu o pecado, que ele já está totalmente com Deus. Paulo está dizendo, eu ainda tenho falhas. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, no dia a dia eu vou orando, no dia a dia eu vou jejuando, no dia a dia eu vou escrevendo essas cartas para motivar e inspirar os meus irmãos a prosseguirem. No dia a dia eu evangelizo, no dia a dia eu prego para todos os soldados que vêm aqui na minha casa enquanto eu estou preso, mesmo estando preso eu continuo pregando. No dia a dia eu não olho para as barreiras, para as dificuldades, eu estou aqui condenado, esperando julgamento, mas eu continuo pregando. Continuo escrevendo cartas para vocês, escrevi para vocês, os filipenses, escrevi outra carta para os efésios, ele escreveu uma carta para os efésios, ele estava com alguns irmãos com ele. Então, irmãos, versículo 13, eu não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus.
ele quer ganhar o prêmio. A convocação celestial. No dia que Deus falar assim: ei, benditos de meu Pai, vocês que se santificaram, entrem agora para as bodas do Cordeiro. Venham agora para o reino, venham agora. Eu quero ganhar o prêmio da convocação celestial. Eu quero receber a convocação para estar no céu. Essa convocação de Deus em Cristo Jesus. Essa convocação só vem para aquele que aceita Jesus. Então, versículo 15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Então Paulo está dizendo, vamos andar no amadurecimento espiritual. Devemos pensar assim, se vocês tiverem alguma coisa que vocês estão pensando diferente, Deus que vai esclarecer vocês. Então, quando nós temos alguma dúvida, devemos orar e pedir a Deus para que Ele nos esclareça. O Espírito Santo fala com cada um de nós nas nossas dúvidas. 16. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Aqui o versículo 16, ele fala para não retroceder. Caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. A nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, ela é uma vida que começa como se nós fôssemos bebês espirituais. E nós vamos estudando a Bíblia, vamos orando e vamos aprofundando esse relacionamento com Deus e vamos crescendo na fé. Então ele está dizendo no 16, tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que já estão mais fortes na fé, já abandonaram o cigarro, já abandonaram a bebida, já abandonaram a pornografia. E depois, quando entra alguma pessoa nova, elas começam a dizer, mas o fulano continua bebendo, o fulano continua fumando, o fulano lá fica vendo conteúdo pornográfico. Só que a pessoa muitas vezes está apontando o dedo e condenando os mais novos na fé. O versículo 16 diz, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Você já venceu tudo isso? Continue avançando para coisas espirituais maiores. Você está no começo da caminhada, está preso por algum vício? Comece a se arrepender. Se arrepender significa deixar as coisas do passado e comece a caminhar daqui para frente. Você tomou conhecimento de que uma coisa é pecado? Deixe aquilo, se arrependa, se esforce na oração, peça para Deus, me ajuda a vencer esse pecado e prossiga sempre para frente. Caminhe sempre para frente. Não fique desanimado, não fique desanimada. Caminhe para frente. Continue. E veja, quando ele fala caminhemos, ele fala que você não precisa correr. Caminhe. Não adianta a pessoa correr, ler a Bíblia inteira e dizer assim, eu vou ficar 6 meses sem pecar. A pessoa quer correr no processo. Ela fica 6 meses sem fazer aquilo, depois ela fala, graças a Deus, passou 6 meses, agora eu vou voltar a fazer isso. A vida cristã não é sobre você se santificar por um tempo. É sobre você avançar passo a passo, mas com passos firmes. O pecado tem que ficar para trás, para sempre. Você venceu o pecado, você venceu aquela fase, você venceu aquela etapa. Você vai para o próximo nível, você vai para a próxima fase, você vai para a próxima etapa. É melhor caminhar, que você vai mais longe, do que querer fazer tudo de uma vez, correndo, e depois acabar morrendo. Tem muitas pessoas que entram na igreja e logo se tornam obreiros. Vou dar um exemplo prático aqui. As pessoas entram na igreja e leem a Bíblia inteira várias vezes e começam a fazer esboços de pregação e a pessoa já fica na frente do trabalho
e já quer se tornar um pastor. E daí a pessoa cresce muito rápido. E aí a pessoa tropeça e acaba trazendo um escândalo. Porque a pessoa não tinha alicerce, não tinha preparação para estar naquela posição. Ela subiu muito rápido. Então, o 16 fala: caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Vai caminhando, ora, jejua, consagra a Deus e vai se fortalecendo em Deus. 17. Caros irmãos, sede meus imitadores. Veja que Paulo seguia tanto a Deus que ele podia ser referência. O versículo 17 mostra para nós que nós devemos buscar isso. Você pode dizer para uma outra pessoa: pode me imitar. Eu imito tanto Jesus que você pode me tomar como seu modelo. Então, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Veja, prestem atenção em quem caminha de acordo com o padrão certo, o padrão de comportamento que temos vivido. Muitas vezes, nós olhamos para as pessoas que fazem coisas erradas, porque elas têm muitos seguidores. E nós dizemos: mas o pastor tal faz isso, então eu também posso fazer. Não é para eu prestar atenção nos que fazem coisas erradas. É para eu prestar atenção nos que fazem a coisa certa. Então é para eu prestar atenção, muitas vezes, para aquela pessoa que é simples, que está na igreja, mas que você vê que segue a Deus fielmente. São esses que devem ser as pessoas que prestamos atenção. Devemos prestar atenção em Jesus. Devemos prestar atenção nos que são humildes, nos que seguem a Jesus fielmente e que não se vendem por dinheiro, por fama, por poder, por interesses pessoais. Esses que são os cães. Versículo 18. Porquanto, ou seja, porque, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então veja que Paulo, ele fala: eu já falei para vocês várias vezes, tem gente que vive dentro da igreja, mas é como se fosse inimigo da cruz. Por que eles são inimigos da cruz? Eles não querem carregar a cruz deles. São aqueles que só querem dizer: você vai ter prosperidade, você vai ficar rico, você vai ter saúde. Quando você está com Jesus, você só vai receber o bem. Eles são os inimigos da cruz. Eles não querem falar que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse isso. Jesus, que é o mestre, disse: vocês terão aflições. Eles não querem orar, jejuar e ensinar as pessoas a lerem a Bíblia e a viverem uma vida de devoção, a seguirem fielmente a Deus. Eles são os inimigos da cruz. Versículo 19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. Eles querem comer bem, viver bem. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. São esses pastores que estão muitas vezes aí, com muita fama, muito dinheiro, muito poder. É isso que eles ostentam. 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa. Veja, eu aguardo com grande expectativa o Salvador. Paulo está dizendo que temos que querer ir para o céu. O Senhor Jesus Cristo, que Ele volte. Quem tem o coração, essa expectativa no céu, prega a palavra todo dia, para as pessoas poderem ser salvas, para logo irem para o céu. Versículo 21. O Senhor Jesus é o que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então, ele termina dizendo: eu espero Jesus.
o grande Salvador. A minha expectativa é quando Ele voltar e transformar esses nossos corpos humilhados, presos no pecado, num corpo glorioso e que vai colocar tudo debaixo do seu pleno domínio. Essa é a leitura e a meditação de Filipenses capítulo 3. Deus abençoe a sua vida grandemente e amém e amém.